Boa tarde, amigas e amigos da TV 247. Eu sou Aquiles Lins, sou editor do 247 e nessa segunda-feira, nessa terça-feira, dia 4 de dezembro, vou conversar aqui com a professora da Universidade Estadual do Ceará, Daniele Bezerra, sobre a ação do Ministério Público Federal de intimidação a professores e alunos lá na UES, né? Boa tarde, Daniele, tudo bem? Oi, boa tarde, muito obrigada pelo convite. A gente nesse corre-corre, final de semestre, você no final, acabando o mestrado, né? Mas estamos aqui. Daniele, antes da gente entrar no nosso tema principal, eu queria que você avaliasse, fizesse uma avaliação aí do Nordeste, enquanto as pessoas chegam, como é que o Nordeste vai encarar esse 2019 com o governo de Jair Bolsonaro, né? Tendo pela sua unanimidade optado por não elegê-lo. Pois é, nós estamos assim muito apreensivos em relação a 2019, né? Assim, alguns movimentos que estão sendo dados, sobretudo nas universidades, nas escolas, a gente vê que 2019 ele é um ano de um começo de uma luta muito grande, né? Assim, eu particularmente eu quero estar dentro de uma caixinha acústica trancada para não ouvir nem os fogos papocarem na hora da posse lá do presidente eleito, né? Do presidente eleito. Mas, assim, o Nordeste, de uma forma geral, nós tivemos uma votação muito expressiva, né, da linha progressista, mas nós também temos os nossos, né, nós temos os nossos representantes da elite brasileira, como todos temos. Em Fortaleza tem, nos interiores tem. Então, assim, estamos muito apreensivos, né? Vamos ver o que vai dar por aí, vamos ver se a gente vai ter coragem para a luta, porque também estamos muito cansados, né? Os professores, então, que já começam, não é brincadeira, né? Ser professor, no Brasil já não é brincadeira ser professor, então você ainda tem que travar uma luta a mais, né? Que é essa história dessa escola sem partido, de um governo que está se mostrando claramente um governo antidemocrático, então, quer dizer, é uma luta a mais. Eu só espero que nós tenhamos realmente força para nos mobilizarmos e botarmos a luta para frente. Pessoal, só fazer algumas pessoas, alguns seguidores do 247 já conhecem a Daniele, ela já participou de alguns programas nossos, como o Giro das Onze, com o Mauro Lopes, mas eu queria apresentar para vocês a Daniele Bezerra. Ela é doutora em Educação e professora do mestrado em História e Letras da Faculdade de Educação e Ciências e Letras da Universidade Estadual do Ceará, em Quixadá, e também professora da Rede Básica de Ensino em Fortaleza. Daniele, como servidora lá da Universidade Estadual do Ceará, tomou conhecimento, obviamente, do procedimento que o Ministério Público Federal instaurou para investigar o combate a ações de cunho fascista, né, lá na UES, como é conhecida. E aí, o documento da procuradora Nilce Cunha Rodrigues pede que seja esclarecido sobre a existência de uma organização de polícia ideológica e de uma ação antifascista na UES em Fortaleza, organizada por professores e alunos com intensa atuação, abre aspas, ameaçadora presencialmente e pelas redes sociais. Essa decisão da procuradora do Ministério Público Federal no Ceará foi tomada, né, poucas semanas após aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, né, vocês devem se lembrar que julgou por unanimidade, né, inconstitucionais as ações da Justiça Eleitoral, né, dentro das universidades. Então, a gente tem aí um claro desrespeito a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu queria que você comentasse, primeiramente, qual é a impressão, o que ainda paira um certo temor lá na UES e como está sendo a reação a esse procedimento, Daniela? Bom, a história, assim, tanto aqui em Fortaleza como em Quixadá, nós estamos vendo movimentos dentro da universidade, né, de pessoas que parece que apoiam o fascismo, né?
porque aqui na estadual, aqui no CH, né, mais precisamente com os professores de filosofia, aconteceu assim, estava havendo se eu não me engano, dia 10 de outubro, aconteceu um seminário falando sobre o fascismo, o que seria e tudo mais. E isso, um grupo de pessoas que se dizem cristãs, ligadas a uma religião X, que eu não sei qual é, elas se mostraram profundamente incomodadas com isso aí e resolveram dar entrada no Ministério Público, denunciando uma tal polícia antifascista, alguma coisa, um grupo antifascista. Agora, o que me deixa mais perplexa é o Ministério Público Federal ter aceito esse tipo de denúncia, porque fica subentendido o quê? Ué, pode ser fascista? Né? Fascismo, ok. Essa é a grande questão, né? Então, pode ser, né? Então, pode ser, né? Porque a partir do momento que acabam aceitando uma denúncia, porque existe um grupo antifascista, pô, o Ministério Público está dizendo uma mensagem aí implícita, ele está querendo dizer o quê? Ó, ok, fascismo, podemos trabalhar com fascismo dentro das universidades. Então, esse é o caso. É proibido coibir o fascismo, né? Isso, é proibido coibir o fascismo, né? Porque, e aqui, isso no Centro de Humanidades aqui em Fortaleza. Em Quixadá, nós temos também um grupo também, né, ligado ao presidente eleito, né, inclusive fez umas gravações de uns vídeos mostrando, né, supostamente salas em que as pessoas usavam drogas e tudo mais, e bababá, e colocando isso aí como se fosse algo da Universidade Estadual do Ceará, da FECLESC, lá no Sertão Central de Quixadá. Quer dizer, é um verdadeiro absurdo, né, o que a gente está vendo. A gente está vendo jogo baixo, a gente está vendo, quer dizer, é o mesmo modus operandi do presidente eleito, né? Vamos distribuir fakes, vamos, né? Daniele, a Sofia, que é membro do canal, ela está dizendo aqui, ela é do Rio Grande do Sul e diz, nós aqui no RS também estamos, Daniele. Como foi esse processo do MP e como estão os servidores na instituição? Queria que você falasse um pouco também sobre o clima entre os professores, né, entre os alunos, o que você acha que predomina é mais uma apreensão ou um sentimento de resistência, de solidariedade, de organização, né? Até porque antes disso, o próprio reitor, o Jackson Sampaio, segundo a gente viu em uma nota do Sindicato dos Professores da UES, né, também foi alvo de pressão por ter se manifestado em favor da democracia, né? A que ponto chegamos? A que ponto chegamos? Isso mesmo. Vale ressaltar, viu, Aquiles, que tanto na Universidade Estadual do Ceará, o reitor, ele deu essa nota, né, essa nota de repúdio a esses movimentos, como também no ensino básico, na Secretaria de Educação, o professor Roger Mendes também, que é o nosso secretário de Educação, ele fez também uma nota bastante incisiva em relação a esses movimentos que o ensino no Ceará não acataria esse tipo de decisão, não seria a favor desse tipo de censura, nem desse tipo de cerceamento em relação aos professores. Quer dizer, então, isso, de qualquer forma, deixa os professores, tanto da universidade como do ensino básico, deixa a gente um pouco mais fortalecido. Mas eu acredito que não seja apenas a nota. Eu acho que a gente precisa realmente movimentar os sindicatos dentro das universidades, fazer um trabalho mais, como é que eu digo, mais de in loco mesmo, sabe? Um trabalho relacionado a isso aí. Então, como eu percebo as pessoas na universidade, as pessoas estão tensas, né? As pessoas estão muito tensas. Eu percebo que alguns professores estão muito reclusos, muito calados, percebo os amigos pessoais e tudo mais, estão muito esperando assim ver o que vai rolar, né? O que vai acontecer, né? Mas é isso. Eu acho que a gente não deve baixar a guarda, não. Acho que a gente deve prosseguir a luta e não sofrer por antecipação, né? Uma coisa que eu aprendi com a maturidade. É muito importante isso aí que você está falando. E eu queria também perguntar se você tem conhecimento, porque o Ceará especificamente tem uma característica interessante
nesse contexto político nacional, porque ele é um estado que acabou de reeleger um governador do PT e tem e abriga, vamos dizer assim, o domicílio eleitoral, as bases eleitorais do Ciro Gomes, né, que foi candidato a presidente e tudo. Você tem conhecimento se o governador Camilo Santana se manifestou sobre isso, ou então sobre se o Ciro também condenou esse tipo de ataque? Olha, honestamente, eu não. Parece-me, eu vi alguma coisa assim de relance, eu não tenho certeza, né? Mas eu li alguma coisa muito rapidamente, parece que o Camilo falou alguma coisa a respeito. Mas quem se posicionou verdadeiramente em relação a isso aí foi tanto o nosso secretário de Educação, o professor Roger Mendes, como foi também o reitor da Universidade Estadual do Ceará, o professor Jackson. Então, esses dois realmente se manifestaram, estão sofrendo perseguição. O nosso diretor do centro lá em Quixadá está sofrendo perseguição, o professor Luiz Osvaldo, certo? Mas é aquela coisa, não vamos sofrer por antecipação, vamos sofrer aos poucos, né? Vamos ver o que vai acontecendo e a partir daí a gente vai se reorganizando. Agora, sim, é uma lástima isso acontecer, porque tanto essa questão na universidade como na escola, né? Essa história de escola sem partido, na verdade, sem partido deles, né? Quer dizer, sem partido dos outros. Inclusive, a própria diretora da Andes, ela disse que essa ação já é praticamente uma antecipação da escola sem partido, né? Esse cerceamento, né? E mesmo ignorando uma decisão por unanimidade do Supremo Tribunal Federal e também antecipando uma legislação que não está em vigor, né? Oi. Pois é, havia travado antes. Então, eu comentava justamente que a diretora da Andes, a Raquel Dias, né, destacou que isso é já uma antecipação da escola sem partido, né? E mesmo se a gente considerar que não há uma legislação em vigor e que há justamente decisões do Supremo contrárias a esse tipo de procedimento, né? Agora sim, eu faço muita linha do Rui Pimenta, né? Eu sou uma pessoa que sou pouquíssimo iludida com as instituições. Eu acho que as instituições já deixaram muito claramente, né, o seu caminhozinho no golpe, em tudo que a gente está passando. As instituições, elas não estão aquém disso aí, não. Elas fazem parte do golpe, né? Talvez isso cause um pouco de apreensão, porque a gente não sabe realmente, por mais que tudo seja um absurdo, a gente não sabe realmente em que pé vai dar, né? Como é que essas coisas serão resolvidas. Isso causa realmente uma certa ansiedade, mas o negócio é não deixar a peteca cair, a gente ir para a luta, né? Exatamente. Como estudante de ciência política, eu defendo uma teoria um pouco subversiva na academia, porque eu acho que as instituições elas se aliaram para sequestrar um líder, e isso teve uma consequência muito danosa para a democracia brasileira, né? Então, diferentemente do que o Steven Levitsky defende, que os líderes sequestram as instituições, no nosso caso aqui, as instituições que sequestraram os líderes, né? Mas, enfim, a Silvina Carrizo, membro do canal, diz aqui, ótima ideia a entrevista, professores e professoras unidos frente aos fascistas, a universidade é plural e aberta ao conhecimento. E a Sofia, que também é membro do canal, diz aqui também, o ataque ao campo de conhecimento das ciências sociais não é por acaso. Daniela, vocês lá na universidade se organizaram como? Você não considera que a organização deve ser maior em nível nacional? Essa é a questão que todo mundo coloca, né, Daniela? É o seguinte, eu acho que a gente está vivendo, está todo mundo ainda num estado de perplexidade. Eu nunca pensei que a minha geração, a geração do meu pai e da minha mãe, passaram por todas essas coisas, né? Mas eu nunca pensei que a minha geração ela fosse vivenciar uma história dessa. Na verdade, a gente não acreditava que o negócio fosse tão longe, né? Então, eu falo por mim, às vezes eu me sinto perplexa. Eu não acreditava que esse presidente fosse eleito. Eu não acreditava. Porque, assim, na minha cabeça não passava
Como é que uma pessoa que não tem conhecimento, mas conhecimento, como é que não tem humanidade, como é que iria passar um presidente desse? Mas passou. Então, eu acho que nós estamos vivendo esse momento de perplexidade. É quase como se estivéssemos saindo ainda de um casulo para acordar para ver, pá, agora está na hora da gente ir para a luta, né? Outra coisa que eu também gostaria de falar, Aquiles, em relação também a essa questão da escola sem partido, isso não está só acontecendo nas universidades. Por exemplo, na escola que eu leciono, né? Sou professora do ensino médio, inclusive meus alunos pediram para eu dar um alô para eles. Alô! É o seguinte, nós temos, obviamente, eu acho que é importante essa visão de mundo diferente da nossa, porque é isso que vai te fortalecer o quê? Como o Aquiles, como a Daniele, né? Toda a vida que eu olho o contraditório, aquelas pessoas das quais eu não, como é que eu posso falar? Ideologicamente eu não sou muito perto, eu fico imaginando, é uma força para eu ser o que eu sou, é uma força para você ser o que você é. Eu fico imaginando assim, eu não quero envelhecer assim, meu Deus, eu quero sempre, né? Então, assim, o contraditório é importante para a gente se aprofundar, se segurar como pessoa. Quando pensam em colocar essa escola sem partido, é o quê? Um bando de robozinho, todo mundo pensando igual. Para que senso crítico? Né? Essa é basicamente o objetivo de fundo, né? Eu diria além disso, Daniele, que também o contraditório, ele é basicamente a essência da democracia, né? Porque através das opiniões divergentes é que você media os conflitos que existem na sociedade, né? Então, quando você limita o espectro de pensamento, né, você torna uma pessoa praticamente lobotomizada, aquela pessoa robotizada, né? Então, tá aí, eu acho que o grande risco, né, esse. Tem muita gente, muitos seguidores aqui, Daniele, pedindo Lula livre, né? Lembrando que daqui a pouco, inclusive já deve até ter começado o julgamento da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que vai analisar o pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula, e há aí alguma esperança, não vamos quantificá-la, mas há uma esperança de que o Lula seja, pelo menos, enviado para a prisão domiciliar. Aproveitando aqui as manifestações dos nossos seguidores, o que você acha, Daniel? Você acredita que teremos Lula liberto da sua prisão política? Não acredito. Eu não acredito, eu acho que essas pessoas que estão fazendo isso com Lula, eu digo pessoas, instituições, esses grupos, eu acho que querem ver ele realmente no limbo, no esquecimento. Mas é bom que eles saibam que o brasileiro jamais vai esquecer um presidente da alçada do Luiz Inácio Lula da Silva. É bom que essas pessoas saibam disso. É bom que essas pessoas saibam que é aquele que deu dignidade às pessoas de estudar, e vou lhe falar, viu, Aquiles? Eu passei por muitas faculdades particulares também, tenho muito, assim, eu já passei por um grupo grande de instituições, e vou lhe falar, muitos alunos de ProUni, com todos aqueles subsídios que o governo dava, foram meus alunos. E esses, sim, esses são profundamente, assim, solidários, estão muito preocupados em relação ao presidente Lula. Então, nós não vamos esquecê-lo, não adianta, pode deixar ele preso lá o tempo que for, não adianta. Agora, eu tenho uma preocupação realmente muito grande, porque você sofreu uma injustiça, para quem tem esse sentimento de justiça aflorado, isso é muito duro. É o que eu digo, olha, as pessoas que estão hoje, né, babando de felicidade por verem o Lula preso, lembrem-se dele todas as vezes que sofreram injustiça no meio da rua, no mundo, no Brasil, porque vai sofrer, todo mundo sofre. Então é para lembrar do Lula. Mais ainda, o Genaro Carleal diz aqui, vamos combater a política deste nazista Bolsonaro. Ele é louco e segue opiniões de malucos. Desobediência civil. E o Ernesto Ferreira diz aqui, que é membro do canal, só luta e o povo unido para fazer frente a esse golpe made in USA. E tinha uma seguidora aqui que agora me fugiu, que está concordando com você nessa questão o Eduardo Moreira está dizendo aqui, não podemos esperar nada do judiciário. Estou com a Dani.
né? É muito complicado isso quando a gente perde a crença nas instituições, né? Porque você se sente realmente desamparado, né? Tem aí ainda uma possibilidade, né, de que o STF consiga restaurar a nossa democracia, devolvendo os direitos ao ex-presidente Lula, né? E acho que a luta deve ser em torno disso, concomitante a esses ataques, né, de cunho autoritário contra as universidades, né, que é o pensamento crítico, é o refúgio, é o último refúgio do pensamento crítico brasileiro, né, Daniel? O que você me diz? E eu vou falar uma coisa, viu, Aquiles? Eu compreendo perfeitamente o presidente Lula quando ele diz: não quero prisão domiciliar. Afinal de contas, ele não cometeu nenhum crime. Nenhum tipo de prisão deveria existir. Então, eu compreendo perfeitamente, mas acho que nesse momento, para acalmar o coração dele e o nosso, a gente gostaria muito de ver o Lula entre a família, né? Assim, sendo acolhido, sair um pouco daquelas quatro paredes. Eu acho que é importante. Agora, eu compreendo quando ele diz isso. Ora, se eu não devo nada, por que eu vou sair com tornozeleira eletrônica? Que é uma forma de humilhar, porque querem humilhar, querem escrachar, querem pisar até, né? Até a última gota, o presidente Lula. Concordo com você, e acho muito digno que o ex-presidente Lula tenha esse tipo de posicionamento, mas acho que nesse momento a gente precisa trazer um pouco do pragmatismo que ele utilizou na política durante tantos anos, de uma maneira belíssima, né, para a situação dele, né, e não dá para você ficar ali naquela masmorra de Curitiba, sendo submetido a diversos tipos de isolamento, né, de várias formas, isolamento social, isolamento familiar, né? Então, talvez, acho que o menos pior para a integridade, para a saúde mental, física, né, do ex-presidente, fosse dar esse passo atrás para uma prisão domiciliar, e aí sim você lutar com mais força, com mais vigor, né, pela sua liberdade. O Eloy Menezes está dizendo aqui, eles temos que fazer como os franceses, exigir Lula livre e Brasil livre. Eloy, eu concordo totalmente com você. Eu acho que os coletes amarelos franceses estão dando um exemplo de resistência, né, de politização e mostrar que o fato de um presidente novo como Emmanuel Macron ter sido eleito, né, não dá a ele poderes ilimitados sobre o povo. Né? Eu acho que a principal mensagem dos franceses é essa, que o presidente eleito, ele não tem carta branca, né? E ao contrário dos brasileiros, que também nós tivemos os nossos coletes amarelos, que foram as ruas vestidos de CBF, né? Bater panela contra uma presidente legítima e eleita, e quando a gasolina estava 40% mais barata, né? Então a gente tem aqui uma situação inversa, né? O que é lamentável. Mas tu sabe, Aquiles, quando eu vejo assim uma pessoa que não teve condição de ter conhecimento, de abrir os horizontes, né? E tal, ter votado no fascismo, ser a favor disso aí, eu fico até calada, né? Assim, eu engulo a seco, mas quando você vê uma pessoa que teve acesso à educação, quando você vê uma pessoa que teve acesso a supostamente, né, ao conhecimento e tudo mais, e usa disso aí para disseminar o ódio, o fascismo, aí esse daí realmente é imperdoável. Por exemplo, lá na escola em que eu leciono, aconteceu uma coisa assim, um fato muito lamentável, né? Que na época da eleição, uma professora em questão foi fazer propaganda, né, para o Bozo em sala de aula, e os alunos questionaram: pô, professora, a senhora é uma mulher, a senhora é uma professora e tudo mais. A pessoa, não tendo esse argumento, o que foi que ela fez? Ela fez o gestinho de arma para os alunos. Quer dizer, foi uma confusão, foi uma revolução na escola em relação a isso aí. E é uma situação meio complicada, porque como é uma coisa muito nova, até os próprios gestores, às vezes, eles não sabem muito como resolver isso, porque é muito novo isso para a gente, né? A gente sabia de todas essas coisas acontecendo nos livros de história, pelos nossos pais, mas agora
É mais ou menos isso que está acontecendo. É um desafio a mais para uma carreira do professor que já vamos dizer assim, tão massacrada pelo Estado, né? E apesar de todos os avanços que a gente teve, a dignidade do professor, né, ela não foi, vamos dizer assim, tão reconhecida quanto deveria, né? Em todos os governos, em todos os governos. A Sofia está dizendo aqui, penso que o STF está acovardado, como definiu Lula. A aproximação do Toffoli com os militares não foi um bom sinal. Acredito que há um plano maior dos militares com o respaldo do Moro. A gente está aqui se aproximando do final da nossa conversa, rápida, infelizmente, Daniel, e aí eu queria aproveitar para vocês, pessoal, para pedir o apoio e falar um pouco sobre o projeto Jornalistas pela Democracia, né, que é uma iniciativa conjunta do 247, de vários jornalistas brasileiros, que estão se juntando para produzir conhecimento, produzir material para dentro do jornalismo, né, se entrincheirar na defesa da democracia nesses anos que virão. A gente está com uma campanha no Catarse lá aberta, está na página do 247 nesse momento. Peço a todos que, se puderem, quem puder, apoiar esse projeto e contribuir ainda mais, né, com essa produção de conhecimento e de conteúdo independente e a favor da democracia. Daniel, passo para você fazer suas considerações. Queria que você falasse um pouco o que você espera daqui para frente, né? E o que nos aguarda. Eu espero daqui para frente, na verdade, que eu tenha muita saúde, porque a luta vai ser grande, né? É assim, porque não só o que me preocupa, né, o personagem, né, o personagem que é um personagem bem caricato, o presidente eleito, como também todos aqueles que estão por trás dele, né? Então eu acho que a luta vai ser grande. Eu acho que a gente não pode deixar de darmos as mãos uns para os outros. Acho que os sindicatos, mais do que nunca, têm que estar dentro das universidades, não só dentro das universidades, como também fora, conversando com a população, os professores fazendo isso também, porque senão a coisa vai ficar pior do que já se imagina, né? E já se imagina muita coisa. Eu, pelo menos, já imagino muita coisa. A imaginação vai longe, né? Pessoal, eu queria agradecer a rápida conversa aqui com todos vocês, né? A participação de todos e de todas. A gente tem que voltar aqui para a edição da página, porque nesse momento o futuro do ex-presidente Lula está sendo decidido pela segunda turma do STF, e aí a gente vai acompanhar esse caso, e hoje ainda voltamos com mais informações sobre o julgamento do habeas corpus do Lula. Eu queria agradecer e mandar um abraço para a Daniela. Outro para você, Aquiles. Muito obrigada pelo convite, viu? Estamos aqui. Valeu, tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.